Olá, camaradas, voltando agora para aqueles nossos debates sobre as eleições de 2022. Nós todos queremos Lula presidente, né? E eu, em especial, quero João Arnaldo, governador de Pernambuco. Mas para a gente ter um governo Lula e ter uma realidade progressista no país, não basta a gente pensar somente nas eleições para o executivo. A gente tem que pensar no legislativo, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Nesses espaços, nós precisamos trazer pessoas comprometidas com a luta do povo pobre, preto e oprimido do Brasil e de Pernambuco. E é por isso que eu convidei para apresentar para vocês a Ilse Moreira, né, que é uma candidata evangélica, pré-candidata evangélica pelo PSOL de Pernambuco, à Assembleia Legislativa. E eu quero desde já fazer um convite a que vocês assistam esse vídeo e que também compartilhem com pessoas de crença cristã, pessoas que pensam igual. Nós precisamos fazer uma disputa muito importante nesse segmento e mostrar que as pessoas que têm valores cristãos não são aquelas pessoas que estão envolvidas em corrupção no MEC, envolvida na prática e na disseminação da violência contra outros seres humanos. Pois bem, a Ilse Moreira é uma mulher preta brasileira, ela é jornalista, ela é artista, ela é mestra em artes visuais, também é licenciada em dança, além de jornalismo em dança, tudo pela UFPE, né? Servidora pública do Estado. Ela é pesquisadora muito presente nos movimentos cristãos e nos movimentos voltados aos direitos das pessoas, né? Eu seja uma pessoa que tem uma experiência, me parece que é a primeira vez que ela é candidata, mas ela tem uma experiência e tem atividades, não é uma pessoa que não tem um passado, que está chegando do nada. Ailce, muito bem-vinda. Parabéns por assumir essa tarefa de se candidatar. Eu tenho dito que as pessoas que se candidatam, elas estão indo lutar no campo adversário, então são heroínas e heróis, né? Então, parabéns por ter assumido essa tarefa. E eu queria já começar colocando o dedo na ferida, Ailce. Estamos num turbilhão de denúncias de corrupção de pastores utilizando o Ministério da Educação para fins ilícitos, desviando dinheiro, tem aquela história do ouro, desviando dinheiro público, né? Além disso, nós temos visto os pastores servindo ao governo Bolsonaro, que prega as coisas mais abjetas que nós temos. Eu queria saber, antes de tudo, você como evangélica, você como cristã, o que é que você pensa sobre isso tudo? Olá, camaradas, companheiros e companheiras, né, que estão aqui com a gente. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Ricardo pelo convite. Fico muito feliz de partilhar esse espaço aqui com todos, todas e todos vocês. Eu vou fazer rapidamente uma pequena autodescrição, tá? Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos curtos, encaracolados, mais volumosos do lado direito e menos volumosos do lado esquerdo. Estou usando um fone branco, tenho sobrancelhas medianas, um olho puxado, um nariz de bolotinha e lábios médios com um sorriso largo. Atrás de mim tem uma parede branca com 2 quadros com inscrições de origem indígenas e africanas e uma planta que fica pendurada aqui. E aí, depois dessa autodescrição, né, vamos lá, o dedo na ferida, né, gente? Socialmente falando, parece contraditório a gente assistir a pastores envolvidos num esquema de corrupção dentro do governo federal. Mas isso é apenas uma convenção social. O mecanismo de uso da religião como balcão de negócios, ele é um mecanismo antigo, né? E atualmente o que a gente vê é esse mecanismo sendo escancarado na nossa frente. Infelizmente, é um mecanismo também que não coaduna com aquilo que é a mensagem principal do evangelho, né? E aí é nesse lugar em que a gente encontra a contradição. Os pastores que estão envolvidos no esquema de corrupção,
que envolve propina, que envolve troca de favores descarada, né? Eles são de denominações que são tradicionais dentro do nosso país e que se aliaram ao governo Bolsonaro, principalmente no apoio anterior, inclusive, ao envolvimento real dentro do governo, mas se aliaram principalmente pela agenda moralista e pela agenda fundamentalista, né? Então, a gente precisa entender que hoje a política brasileira, principalmente quando se trata da bancada evangélica, ela é uma política que está permeada por essas duas questões, o moralismo e o fundamentalismo, né? Isso faz com que políticas de morte sejam empreendidas, porque o moralismo em si e o fundamentalismo em si não admitem a diversidade, né? O que é bastante contrário àquilo que a gente vê como mensagem do Evangelho. Então, a partir desse apoio e desse envolvimento, o que a gente tem é hoje essas denominações vinculadas ao esquema da corrupção, né? Vinculadas a mecanismos que não são associados à religião cristã. E aí é muito importante que a gente pense que essas pessoas precisam ser responsabilizadas em primeiro lugar, né, por tudo o que tem feito e todo o dano causado ao nosso país, né, seja diretamente na vida das pessoas, seja no desvio e na má utilização de recursos públicos, né, e na aparelhagem de igrejas a partir do governo federal, o que significa também uma quebra da laicidade do Estado, né, uma quebra de um dos principais pilares do Estado quando a gente fala em termos de religião, que é a garantia à crença de uma forma igualitária para todas as pessoas que creem ou não creem em alguma divindade. Então, a gente tem uma série de mecanismos e de ações que são contrárias à garantia plena da democracia, e é por isso que esse esquema de corrupção do MEC representa uma violação extrema do Estado democrático que a gente busca. Que muito interessante é isso. E eu pergunto, quais são as ideias, quais são os valores, então, né? E quais são as propostas e por que ter uma deputada estadual evangélica em Pernambuco? Vamos lá, né? Candidatos ou deputados e deputadas evangélicas nós já temos em Pernambuco. E isso a gente precisa considerar, porque nós temos famílias que tradicionalmente levantam essa bandeira da candidatura evangélica, né? A nossa candidatura, ela vem não a partir de um sonho da política como um lugar a ser ocupado, que desde criança a gente sonhou com isso. Não. Nossa candidatura, ela surge a partir do contexto que a gente tem vivido, justamente a partir do aprofundamento do fundamentalismo dentro das bancadas evangélicas, tanto nacional quanto estadual. Isso significa que, com esse aprofundamento, a gente vê também a força que o bolsonarismo tem ganhado, né, e a força do apoio dessa bancada ao governo Bolsonaro. Então, este ano, a gente decide empreender, né, essa pré-candidatura no sentido de contrapor a bancada evangélica que já está posta, porque é uma bancada que apoia a política de morte do governo federal, e também trazer uma alternativa para as pessoas que professam a fé evangélica, mas que não acreditam no bolsonarismo e que não acreditam nessas saídas como saídas para melhorar a nossa sociedade, né? A gente reivindica que o lugar evangélico, ele não necessariamente é um lugar unilateral, é um lugar de um discurso único, e o que a gente quer é justamente trazer uma contranarrativa em relação àquilo que está posto, né? E aí, retornando um pouquinho, né, a gente pensa que, como a agenda fundamentalista é uma agenda que não admite a diversidade, mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem da diversidade para todas as pessoas, do amor e da dignidade para todas as pessoas, a nossa principal bandeira de luta é o direito à vida, porque a gente percebe que todas as ações baseadas dentro do moralismo e do fundamentalismo levam
a aniquilação de parcelas da sociedade, sejam essas parcelas a população indígena e a população preta, seja essa parcela a vida das mulheres, que é sempre posta em risco, seja essa parcela a vida e a nossa garantia de vida a partir dos nossos biomas, né, a partir do meio ambiente. Então, tudo isso é posto em risco a partir de um grupo determinado de pessoas que reivindicam a narrativa evangélica para só valorizar determinada parcela da sociedade. Então, a nossa candidatura, ela vem com uma agenda de vida, uma agenda antifundamentalista, uma agenda antirracista, uma agenda pela equidade de gênero, uma agenda que coloque no centro da discussão também os nossos problemas climáticos, né? E aí a gente precisa ressaltar problemas climáticos que ferem de maneira primordial a parcela pobre e excluída da nossa sociedade, né? As chuvas de maio estão aí para provar que sempre as pessoas que sofrem com as questões que são negligenciadas pela política pernambucana são as pessoas pretas, as pessoas pobres, as pessoas periféricas, as mães solo, principalmente, né? E é para essas pessoas, e aí também tem outro grupo que é bastante importante a gente ressaltar, né? Nessa semana, que é a Semana do Orgulho LGBTQIA+, que é a comunidade LGBTQIA+, porque a gente está no país que mais mata travestis, né, que mais mata LGBTs, então a gente também precisa garantir a vida dessas pessoas, né, então a nossa candidatura, ela vem a favor da vida, mas a favor da vida de todas as pessoas, né, numa contranarrativa que combata o fundamentalismo e o moralismo que tem dominado todo o discurso das bancadas evangélicas que estão postas hoje em dia. Ok, Ailce, muito bom. Estou muito feliz com a sua decisão, sabe, de assumir essa tarefa e te ver falar, te ver opinar. Eu vejo que é muito interessante. Eu sei que você sempre se coloca como nossa, né, porque é um grupo de pessoas que pensam e você assumiu apenas a frente, a linha de frente. Mas as pessoas sempre ficam curiosas para saber, né, nessa candidatura, nesse projeto, que é a pré-candidatura Ailce Moreira, quem é a Ailce? Quem é a pessoa? Né? Quem é a história dela? Eu já falei um pouquinho aqui sobre você, mas eu sei que tem mais. Eu quero também perguntar sobre sua fé, sobre sua crença, sobre sua prática no dia a dia. Aproveitar também para já deixar franqueado para que se eu não perguntei alguma coisa, você ficar muito à vontade para concluir a tua fala e falar algo mais que acha relevante. Certo. Então, né, eu sou uma mulher de 35 anos que, pela primeira vez, decido encarar essa missão da disputa eleitoral, por entender que realmente é o que de melhor eu posso oferecer agora ao estado de Pernambuco e ao país Brasil dentro da minha vivência. Né, eu cresci numa igreja evangélica, a primeira igreja batista em Miroeira, em Paulista. Eu costumo dizer que lá foi o lugar onde eu vi a injustiça acontecer, porque eu tinha uma semana em Recife e o final de semana em Paulista. Então, eu vivia realidades distintas e sabia que alguma coisa estava errada, porque a gente não vivia realidades iguais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também fui estudar na Universidade Federal muito cedo, porque eu estudei no Colégio de Aplicação da Universidade Federal, e lá foi que eu aprendi o nome das coisas que eu via, né, nessa distinção de realidade. Então, lá que eu aprendi sobre injustiça, sobre mecanismos de opressão, sobre colonialismo, sobre como a gente luta contra isso também, né? Então, eu acho que essa formação conjunta, ela me deu uma base para mais ou menos 17 anos, entrar nos movimentos de luta, né, começando pelo movimento estudantil, e aí, depois disso, eu costumo dizer que era sempre uma dualidade sobre ser crente demais para ser da esquerda e ser de esquerda demais para ser da igreja, né? E aí, acho que mais ou menos 5 anos, eu começo a encontrar esse lugar de confluência das duas coisas, né? Então, eu passo a integrar a Frente de Evangélicos e Evangélicas pelo Estado de Direito, no contexto do golpe contra a presidenta Dilma, né?
fundei e passo a integrar aqui no estado de Pernambuco o movimento PE de Paz, que era um movimento a favor da segurança pública e da discussão de uma segurança pública popular. Também começo, depois de algum tempo, né, a Escola de Fé e Política, e aí hoje eu estou terminando uma especialização em Fé e Política pela PUC do Rio de Janeiro, e integro o movimento Nós na Criação, que é um movimento que discute ecossocialismo e teologia. Então, a gente vem com essa caminhada de luta. Hoje em dia, sou membro da Igreja Batista em Coqueiral, né? Lá, a gente funda o Forte, que é o Fórum Popular do Rio Tegipió, por conta da problemática que a gente vê a comunidade enfrentar ano após ano em relação às cheias. E aí a gente também começa a perceber o quanto é importante, né? É uma caminhada que já vem, acho que mais ou menos uns 10 anos, quanto é importante a gente estar junto com a comunidade na luta, e na luta política, não só assistencialista. Então, lá na igreja, a gente tem esse caráter, né, de também trazer a comunidade para a discussão política. A gente já fez audiência pública na igreja, tem a formação do Forte. Enfim, essa é a minha vivência na igreja. E junto com isso, eu acho que eu começo a desenvolver uma leitura bíblica não mais baseada na literalidade da palavra, né? Mais baseada naquilo que é mais importante, que é a mensagem da palavra aplicada a trazer para a vida das pessoas a plenitude de vida, que é o que eu acredito como principal mensagem de Jesus Cristo, né, que é a garantia da vida, a garantia da dignidade da pessoa humana e a garantia da justiça. Então, como uma pessoa, né, que pensa o reino de Deus composto por 3 elementos que a religião cristã traz, que é justiça, paz e alegria, sendo que a gente só tem paz quando houver justiça e a gente só tem alegria quando houver paz. Eu penso que a principal luta que a gente precisa empreender agora é pela justiça, e essa justiça ela não pode ser seletiva, né? Dentro da religião cristã, a gente tem um versículo que é muito famoso, né, que diz: porque Deus amou o mundo que ele enviou o seu filho, né? E o filho encarnado como um homem pobre, periférico, né, do Oriente Médio, portanto, não pode ser branco, né, escandinavo. Então, assim, tudo isso importa quando a gente faz uma leitura do Evangelho contextualizada com a nossa realidade, né? E é por isso que a gente propõe essa candidatura, realmente comigo encabeçando, mas como um projeto coletivo, realmente, né? A saída sempre vai ser coletiva, a gente não pode esquecer disso. A gente quer construir junto com as pessoas, mas tendo como alvo, né, a justiça, a vida plena e a dignidade de vida para todas as pessoas. Ah, e aí tem uma coisa também, né? Não sei se tu vai pedir ou se eu já posso falar agora, que é deixar aqui os contatos, sim, né? sim. Vou deixar os contatos, né, da candidatura. Então, quem tiver interesse em conhecer mais profundamente o projeto, né, que a gente está empreendendo, quem tiver interesse em conversar comigo também, me coloco à disposição, né? A gente tem aí os canais do Instagram e do Twitter, que é @Ailce_Moreira, né? E a Ailce eu vou ter que soletrar, porque é isso, meu nome acaba sendo um pouco difícil, mas é AILCE. Então, Ailce_Moreira, no Facebook, /Ailce.Moreira, né? E também através do WhatsApp, de número DDD 81 99918 4954. Então, tá aí os contatos e a gente fica com um canal aberto de comunicação e disponível para todo mundo que queira manter esse contato. E você que está vendo esse vídeo, na descrição dele, aqui no YouTube, eu vou colocar esses contatos, tá? Então, ou você volta o vídeo, vai pausando e anotando, ou então você olha na descrição. Ailce, muito obrigado. Me dirijo a você para agradecer. Eu sei que sua pré-candidatura exige dedicação, você guardou um tempinho para conversar com a gente. Você que está nos assistindo, né, eu agradeço você ter assistido até esse momento, né, peço a você que curta e compartilhe esse vídeo, em especial com as pessoas, não somente, né, mas em especial com aquelas pessoas que você acha que era importante ter essa visão,
né? Pernambuco vai ter uma candidata evangélica de esquerda a deputada estadual e a gente precisa levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Conto com você. Obrigado, Ailce. Obrigado você que está nos vendo. Agradeço também.